noite, tudo bem? Boa noite, gente. Tava conectando meu carregador aqui, prontinho, já conectei. Seja bem-vindo a mais uma live das 21h59 e hoje eu trouxe um tema muito especial, muito importante para vocês. Qual que é o tema de hoje, Andresa, da nossa live? O tema é: você tá deixando dinheiro na mesa. Por que você está deixando dinheiro na mesa? Porque as suas clientes, você não consegue agendar as suas clientes. Oh, peraí, gente. Que o meu telefone aqui, ele tá Pronto, consegui. Silencioso. Agora ninguém vai atrapalhar a gente, não. Então, o que eu quero dizer para vocês? Vocês não conseguem agendar a cliente de vocês antecipado. Como assim, Andresa, fazer o atendimento? Peraí, gente, que eu embolei tudo. Vamos lá, começar do zero. Hoje eu vou ensinar para vocês a agendar a cliente, fazer a sua cliente agendar as manutenções adiantado. Como assim, Andresa? Por muito tempo, gente, eu não conseguia ter a certeza se no próximo mês eu teria aquela cliente novamente. Eu não tinha a certeza que minha cliente ela ia voltar para fazer a manutenção. Então eu atendia ela e na hora que ela ia embora eu ficava contando lá, orando para ela voltar e fazer a manutenção no mês seguinte, né? Então acaba que você não consegue contar com aquele dinheiro, você não consegue contar com aquela cliente no próximo mês. Até que eu descobri que existe uma técnica, existe algo, existe uma estratégia, existe vários e vários gatilhos para você ativar no seu cliente, para ele já deixar a manutenção do próximo mês marcada. E hoje é diferente, hoje os clientes já deixam quase todas as manutenções já marcadas, um horário específico. Por quê? Porque eu usei essas estratégias que eu vou passar para vocês. A primeira estratégia é: assim que você finaliza o seu atendimento, primeiro, vocês precisam entender o seguinte: o mais difícil aconteceu, a cliente já está lá na sua mesa, ela já chegou no seu espaço. Se sua cliente sai do seu espaço e você não consegue já agendar o horário dela da próxima manutenção, significa que você está fazendo alguma coisa errada. E o que você está fazendo? Fazendo que você termina a unha da sua cliente, ela levanta e simplesmente você fala com ela assim: então tá, assim que sua unha crescer, você volta, tá? Pra gente fazer a manutenção. Eu vou aguardar a sua mensagem. Tchau! Gente, vocês têm que já deixar ela agendada. Já usar o gatilho aí pra ela já deixar a manutenção agendada. E como que ela vai fazer isso? Como que você vai fazer isso? Você vai fazer a unha dela, vai finalizar o atendimento. Quando você finalizar o atendimento, você vai, depois que ela pagar, bonitinho, tudo, você vai falar com ela: olha, você já não quer deixar sua manutenção agendada? Aí a primeira coisa que ela vai falar pra você, ela vai falar assim: ai, nossa, mas eu não gosto de deixar minha manutenção agendada, porque assim, né, são quase 30 dias, então eu não vou ter a certeza que se nesse horário que eu marcar com você hoje, eu vou poder comparecer, entendeu? Aí eu vou perder meu horário. Só que antes dela falar, você já vai ter que vir falando: olha, Isabela, você já não quer deixar seu horário marcado? Por quê? Vou te explicar o porquê. As minhas clientes, elas já saem daqui com os horários marcados. Por quê? Porque a minha agenda é um pouquinho apertada. Então, pode ser que quando você queira fazer sua manutenção, quando a sua unha crescer, minha agenda vai estar um pouquinho apertada de cliente. E aí acaba que você não vai conseguir, acaba que eu não vou conseguir te atender, né? Sua manutenção vai ficar ali sem fazer. E outra coisa, né? Eu sei que você gosta de um horário exclusivo, né? Então, assim, igual hoje, né? Igual o horário que você marcou comigo hoje. Pode ser que esse horário que você queira, a gente não vai conseguir te marcar. Então, para não acontecer isso, por isso que eu deixo as minhas clientes já marcadas para o próximo mês. Aí ela vai vir com uma outra objeção. Qual que vai ser a próxima objeção dela? Tá, mas e... Peraí que eu esqueci o que eu ia falar. Tá, mas e se minha unha crescer mais rápido? Tá, e se minha unha precisar de uma manutenção antecipada? Ou se eu precisar prolongar ali a minha manutenção? Ela vai usar esse argumento para falar com você. Você já tem que vir quebrando essa objeção. Olha, não tem problema se você precisar desmarcar o horário ou reagendar, não tem problema. Eu faço isso para deixar algo mais certo para você. Mas você pode entrar em contato comigo que a gente arruma um melhor horário, caso aconteça alguma coisa, não tem problema nenhum. Gente, vocês conseguem ver que a dificuldade, o problema é não saber comunicar com o seu cliente.
não saber dialogar com o seu cliente. Se você sabe dialogar com o seu cliente, se você usa as estratégias corretas, não tem como o seu cliente fugir, entendeu? Isso é fazer errado? Não é fazer errado. Você está simplesmente se resguardando, né? E resguardando o cliente também, porque pode ser que realmente, quando ela for vir marcar com você, seus horários estejam mais apertados e você vai ter que deixar aquela cliente na mão. Então eu costumo dizer que isso é meio que uma organização mesmo, gente. Nem sempre é pensar só em você, não. E outra coisa, vocês não estão fazendo nada de errado. Vocês têm que entender que essas estratégias que eu passo para vocês fazer, não é fazer nada de errado. Não tem que ter medo em fazer isso. Sabe por que não tem que ter medo? Você está fazendo certo, você está agindo honestamente. É o seu trabalho. Você tem que vender o seu peixe, tem que vender o seu trabalho. Então, se você ficar só contando com um trabalho bonito e com a cliente, com a atitude da cliente voltar para fazer a manutenção com você, você não vai conseguir ter a certeza que a cliente vai voltar no próximo mês. Então eu falo assim, a gente precisa ter a certeza, a gente precisa ter a garantia. Para a gente ter a garantia, gente, não vai ser algo do além que vai fazer isso acontecer, não. Você precisa de fazer isso, tá? Porque tem clientes que já gostam de deixar marcado, né? Tem clientes que já gostam tem clientes que já gostam de deixar o horário marcado, que já tem esse hábito, essa organização. Mas a grande maioria das clientes, gente, elas não deixam marcados, elas acham assim, que ela vai entrar em contato com você e você vai agendar para ela. Só que você tem que mostrar para ela que não é assim. E isso ativa um outro... Quando você fala para sua cliente que não é assim, quando você explica para sua cliente que você tem a agenda sua um pouquinho apertada, que quase você não tem horário direito, por isso que ela tem que deixar agendada, isso você ativa o gatilho do desapego, né? Além do desapego, você também coloca o gatilho da escassez. Por exemplo, você vai parar e pensar assim, nossa, se eu não marcar com ela, vai ser perigoso eu não ter horário. Nossa, eu não posso ficar sem fazer minhas unhas. Então, nisso ela vai marcar com você. Só que, se você não falar, ela não vai marcar. Não tem como, gente. Eu falo assim, que o atendimento, a venda, ela tem estratégias, tem um passo a passo. É tijolinho por tijolinho, é muito bem criado, bem elaborado. Não é só atender, não é só ter cliente. Tem que saber jogar o jogo para você conseguir fidelizar as suas clientes, né? Eu falei sobre isso, gente, porque a grande maioria tem essa dificuldade. E além da grande maioria ter essa dificuldade, eu também tinha. Eu não podia contar com a minha cliente no próximo mês, de jeito nenhum. Tinha medo das minhas clientes não vir fazer manutenção e eu ficar, né, sem trabalhar, sem atender. Eu tinha medo disso acontecer, mas eu não sabia, né, que dá para fazer algo que é como se fosse uma fórmula mágica mesmo. E eu falo assim, é uma receita do bolo. Se você seguir o passo a passo, vocês vão ter resultado, né? Então, para quem chegou agora, eu estou falando sobre como fazer seu cliente já sair ali daquele atendimento com a manutenção marcada. Falando para ela, gente, que os seus horários são apertados, né? Falando que o horário é apertado, que você tem muita cliente e que as suas clientes que você já atende, já tem o hábito de deixar a manutenção marcada. Ou seja, se elas têm o hábito de deixar a manutenção marcada, significa que a agenda do próximo mês, você já tem cliente agendado. Então, na hora ela vai parar e pensar, poxa vida, eu não quero ficar sem fazer minhas unhas. Se eu não fizer isso, eu vou correr um grande risco de ficar com as unhas feias, de não conseguir fazer minha manutenção com a Andresa. Então, vou deixar marcado. Nossa, mas o pior é que são 25 dias, não, são 30 dias. E se aparecer um imprevisto? E se eu precisar de levar meu filho na escola? Ou se eu precisar sei lá, de fazer um curso no dia? Se eu precisar de ir trabalhar? Se eu precisar de ter uma reunião ou de fazer alguma outra coisa, um compromisso com meu marido, com meu namorado, com meu amigo, enfim. O que eu vou fazer? Aí que tá. Você tem que usar a ferramenta certa. Falar com ela, olha, se acontecer de você ter algum imprevisto, a gente remarca, não tem problema. Isso é só pra gente ter a certeza que seu horário já tá marcadinho. Mas qualquer coisa que acontecer, pode falar comigo, que eu olho o melhor horário pra você. Sem fazer as unhas você não vai ficar. Gente, toda cliente não tem essa.
todas as clientes já vai deixar o horário agendado para o próximo mês, se você fazer isso. Mas se você não fazer, caso contrário, o cliente não vai marcar. Aí você vai ter que ficar contando aí com a sorte, contando aí com a boa vontade delas para te mandar mensagem para marcar um horário, tá? Gente, tem muita gente falando, tem 3 pessoas falando que chegou agora, pedindo para explicar de novo. Gente, ó, vamos lá, vou dar uma pincelada mesmo, porque eu acho que é bem rápido, mas se ele for colocado em prática, se você fizer, eu tenho certeza que vocês vão ter resultado. O assunto é como fazer para cliente que você, por exemplo, estou aqui atendendo minha cliente hoje. Como que eu vou fazer para minha cliente Roberta já deixar a próxima manutenção dela marcada? Como que vocês vão fazer, gente? Você, assim que você finalizar a unha dela, você vai falar para ela assim: olha, você já quer deixar sua manutenção marcada? E ela vai responder para você: ah, não, eu prefiro marcar, eu prefiro te ligar, te mandar uma mensagem. Aí você já vai entrar e vai falar assim. Antes dela falar, você já tem que vir quebrando essa objeção que todas as clientes têm, que é o quê? Ah, e se nesse dia eu tiver um compromisso? Eu não posso agendar um horário assim. Nossa, 30 dias são muitos dias, eu não sei como é que vai estar meu dia. Aí você vai falar com ela assim: olha, eu deixo marcado para você, eu deixo marcado, mas se acontecer alguma coisa, pode me falar que a gente faz eu reagendo para você, a gente olha o melhor horário. Isso só para você ter uma segurança, né, para você não perder, não deixar de fazer a sua unha. E eu falo isso porque as minhas clientes, elas já têm o hábito de deixar a manutenção delas marcadas. Então, por a minha agenda já iniciar o mês ali, de certa forma, cheia, por isso que eu falo para você já deixar sua manutenção marcada, para não correr o risco de você ficar sem fazer. Porque pode ser que naquele dia que você me mande mensagem, eu não tenha horário. Aí ela vai pensar e falar assim: nossa, é mesmo, né? Então eu tenho que marcar, porque senão eu vou ficar sem fazer as unhas, né? Então é isso aí, gente, é uma estratégia que você vai usar para sua cliente já deixar a unha dela marcada, entendeu? E qual gatilho que você ativa nesse caso? O gatilho da escassez. Tudo que é escasso vale mais. Quando você ouve alguém falando assim: olha, última vaga, último par de sandália, por exemplo, você gosta de uma sandália, você quer comprar essa sandália, só que talvez essa sandália não é tanto uma prioridade no momento, mas quando você passa na porta da loja e você vê que só resta um par dessa sandália, você vai correndo comprar. Por quê? Porque isso, de certa forma, é uma escassez, significa que não vai ter mais. Se você não comprar aquele, você vai ficar sem. E nas unhas é do mesmo jeito. Se você ativa esse gatilho da escassez, as suas clientes, elas vão entender que se ela não marcar, ela vai ficar sem fazer as unhas. Entenderam, gente? Então, bora aí colocar esse passo a passo aí em prática, né? Colocar em prática, que eu tenho certeza que as suas clientes, elas já vão deixar a manutenção marcada. E aí, para comprovar que isso tudo é verdade, você vai fazer o teste. Faz o teste. Amanhã, segunda-feira, ou a próxima cliente que você for atender, você vai usar esse gatilho. Você vai falar dessa forma com ela: olha, por que não deixar a sua manutenção marcada? Aí antes dela te responder, você já vai falar com ela: porque as minhas clientes já deixam as manutenções marcadas. Ou se ela já é sua cliente, você vai falar assim: olha, a minha agenda tem apertado cada dia mais. Então, para a gente não deixar de fazer sua manutenção no dia que você quer, no horário que você quer, vamos já deixar marcado. Porque hoje em dia, né, gente, as mulheres, elas estão com o horário aí tudo sobrecarregado. Mulher não tem tempo para nada. Mulher tem que resolver, além da vida dela, tem que resolver N outras coisas. Então, sempre, por exemplo, eu acredito assim que todo mundo tem igual as minhas clientes. Vou pegar de exemplo as minhas clientes. Eu tenho cliente minha que só pode fazer a unha 8 horas da manhã, porque é o horário que antes dela pegar serviço, é o horário antes dela pegar o serviço. E ela sai do trabalho muito tarde. E além dela sair do trabalho tarde, ela tem que chegar, cuidar da casa, do filho e do marido, né? Então ela só pode fazer a unha às 8 da manhã. Então ela sabe que se ela não deixar o horário dela marcado às 8 da manhã, pro próximo mês, ela não vai conseguir fazer a unha dela nesse horário especial que ela precisa. Entendeu? Então por isso que ela já deixa marcado, porque ela não pode perder.
Ela sabe que se a unha dela começar a dar 30 dias, mais de 30 dias, a unha vai começar a quebrar, soltar, infiltrar. Entendeu? Então, assim, é batata, não tem erro. Colocando em prática, vocês vão ter resultado. Eu tenho certeza disso que eu tô falando, porque isso é o que eu ensino para as minhas alunas e é o que eu aplico em mesa também. Tá bom, gente? Muito bom, a gente tem muito resultado com isso. Tá? Deixa eu ver aqui. Deixa eu responder as perguntinhas de vocês. Andressa, as minhas clientes não têm o hábito de deixar a manutenção marcada. A grande maioria, Andressa, meus clientes não deixam marcada, não posso contar com o dinheiro das minhas clientes no próximo mês. Como colocar isso em prática? Fazendo o que eu estou te falando, abrindo a boca e falando com a cliente. Peraí, gente. Opa. A Mariana falou, tenho dificuldade em falar com a minha cliente. Parece que estou pressionando ela. Gente, não, isso não é a pressão da cliente, não é nada disso, não é pressionar a cliente, não tem nada a ver com isso, nada a ver. Simplesmente você tem medo de falar isso porque você acha que isso é errado, mas isso não é errado, gente. Isso é vender o seu produto. O seu produto não pode simplesmente ficar ali, a Deus dará, esperando o cliente aparecer para marcar com você, não. Se você já tem aquela cliente, é você já aproveitar que você tem aquela cliente e trabalhar ela da forma certa. Isso não é errado. Você não está agindo errado com a sua cliente. Você está agindo pelo contrário, você está agindo certo com você e com a sua cliente, que é já deixar o horário marcado. Porque imagina, gente, é muito chato. Eu, Andressa, eu não gosto de deixar de atender meus clientes no horário que ela precisa, né? Então, assim, quando eu deixo de atender uma cliente minha no horário que ela precisa, eu fico muito chateada. Isso não acontece mais, por quê? Porque eu faço da forma correta, que é o quê? Já deixar a manutenção dela marcada. Então, imagina você não conseguir atender a sua cliente no próximo mês porque a sua agenda tá cheia. Tá, bom, é bom, né, ter a agenda cheia, maravilhoso, que não quer ter. Mas é desconfortável você deixar uma cliente na mão. Então, para isso não acontecer, você tem que fazer tudo isso que eu te ensinei, né? Que é o agendamento antecipado, tá bom? A pergunta da Alessandra foi, Andressa, devo exigir que a minha cliente pague uma parte do agendamento? Assim que fizer o agendamento? Tá, entendi a pergunta dela. É o seguinte, gente, muitas pessoas cobram um atendimento, né? Por exemplo, para eu marcar a minha sobrancelha com a profissional, eu tenho que pagar uma parte do valor do trabalho dela, né? Tem gente que trabalha dessa forma. Eu, Andressa, não trabalho dessa forma, tá? As minhas clientes, elas pagam quando elas chegam aqui, não quando faz o agendamento. Só que existe caso específico aí, né? Porque existem clientes também que agendam o horário e não cumpre com o horário. Tem cliente que marca o horário com você e não comparece. E aí ela não vai no horário dela. E sabe o que acontece? No próximo mês que ela vai querer fazer a unha dela, a gente já tá falando, isso não é cliente, não é só cliente já não. Por exemplo, um cliente, apareceu uma pessoa, te chamou no WhatsApp, quer fazer a unha com você, agendou o horário. Amanhã, às 7 horas da manhã. Pois é, deu amanhã, deu lá, segunda-feira, 7 horas da manhã, nada da cliente chegar. 7h30, nada, 8 horas, nada, pronto, ganhei um bolo, minha cliente não veio. Sua cliente não veio e não falou nada. Ou seja, ela não cumpriu com o combinado. Só que essa cliente, se ela queria muito fazer algo com você, ela vai te chamar de novo. Vai passar uns dias e ela vai te chamar de novo. E essa sua conversa, ela vai estar arquivada. Se você rolar o dedinho para cima, você vai ver que essa cliente já te chamou. Aí sim, você pode optar por fazer o agendamento, o pagamento antecipado, né? Você pode, nesse caso, você pode usar duas estratégias. Ou é não marcar a cliente, pela falta de compromisso que ela teve de não comparecer no horário dela, ou fazer o pagamento antecipado. Tá, Andressa, como que eu faço o pagamento antecipado daquela cliente que deixou um horário vago, que me deixou na mão um dia? Você simplesmente vai pegar, vai gerar um boleto para ela e mandar pelo WhatsApp. Hoje em dia, vocês conseguem gerar boleto, né? Até você não precisa nem de aplicativo de banco, não. Você pode gerar um boleto com a sua própria maquininha mesmo. Entra no aplicativo da máquina de cartão, faz um boleto
e manda lá no WhatsApp da cliente. Fala, olha, para você conseguir concluir o seu agendamento, você precisa efetuar o pagamento do mesmo, porque de uma outra vez marcamos o horário e nesse horário você não compareceu. Então, para eu ter a certeza que você vai vir, eu preciso de ter essa garantia, né, de você já deixar o pagamento feito para você conseguir fazer esse agendamento. Caso contrário, não tem como. Porque não dá, né, gente? A gente tem que agir certo, mas o cliente também tem que agir certo com a gente. A gente não pode deixar, assim, a pessoa fazer o que quiser, não. Tem que ter regra, né? Tem que ter regra. E essa regra, quando ela é bem clara, não tem erro. O cliente ele vai seguir tudo bonitinho. É só saber conversar, é só saber falar com o cliente, tá? Eu, Andresa, quando, por exemplo, se acontece isso comigo, ou eu não marco o cliente mais, na verdade eu nem faço pagamento antecipado, não. Eu não agendo o cliente. Mas, né, às vezes você precisa atender aquele cliente, sua agenda ainda tá vazia, você não tem uma agenda cheia de clientes, você precisa daquele cliente. Aí você vai usar essa estratégia, que é o quê? Já deixar o pagamento antecipado, tá bom? Porque senão o cliente ele vai fazer a mesma coisa, gente. Quem faz uma vez, faz outra vez também. Agora, quando ele deixa marcado, ele vai colocar a mão na consciência e vai pensar 2 vezes antes de fazer com você, que ele não é bobo, né? O cliente ele não é bobo, ele não vai deixar o dinheiro dele lá. E se ele não vir, se o cliente pagou antecipado e não compareceu, você não vai fazer um novo agendamento para ele e você não vai devolver o dinheiro para ele, porque essa é a segurança que você teve, entendeu? Não devolve o dinheiro e tem que ficar bem claro lá na mensagem, quando você for falar para ela fazer o agendamento. Olha, o dinheiro, caso você não compareça no atendimento novamente, infelizmente eu não vou poder fazer a devolução do dinheiro, porque esse dinheiro é justamente para me ter a segurança que se você não for vir, eu tenho já o horário pago, porque às vezes eu deixo de atender uma outra pessoa ou até uma cliente minha, porque o horário está ocupado ali com você, entendeu? O cliente não vai deixar de ir, gente, não vai deixar de ir. Tenho a plena certeza, não vai deixar mesmo, tá? Então é isso, gente. Agradeço vocês por mais uma live das 21h59. Amanhã teremos uma outra live. Na verdade, assim, gente, eu nem fiz esse enunciado com vocês, mas eu iniciei essa maratona das 21h59. Todos os dias eu estou aqui trazendo conteúdo para vocês. Esse conteúdo, se for aplicado, vocês têm resultado também, tá? Então, todos os dias eu tenho esse compromisso aqui com vocês. Outra coisa, segunda-feira iremos iniciar a nossa semana de uma forma diferente. Nós vamos ter mais uma live no dia, tá, gente? Eu ainda tô decidindo o horário, inclusive vou colocar uma caixinha aqui que você vai votar qual é o melhor horário para você, tá? Essa live vai ser uma live diferente, tá, Andresa? Me conta aí como que é essa live. Essa live, gente, é como se fosse uma assessoria. Na verdade, é uma assessoria que eu vou prestar para vocês. Que o quê? Todos os dias eu vou escolher um perfil. Eu vou escolher, não, vocês vão se candidatar e eu vou fazer essa seleção de perfil. Todos os dias eu vou fazer essa assessoria através da live, onde eu entro no seu perfil e te dou alguns passos, né? Mostrar pra você o que você tá fazendo de errado no seu Instagram, aonde você pode melhorar, tá? Então a gente vai começar com essa nova jornada a partir da semana que vem, na segunda-feira, tá bom? E vou deixar uma caixinha lá para eu ver quem que quer participar, quem quer estrear aí essa live, esse novo estilo de live, tá? Então é isso, gente. O recado tá dado. Amanhã a gente vai começar de uma forma diferente. Espero que vocês tenham gostado da nossa live. Um grande beijo e até amanhã.